Olá, pessoal, boa tarde. Vocês estão conseguindo me escutar? Eu estou te ouvindo. Ótimo, muito bem. Espero que estejam todos bem. Peço desculpa pela demora, problemas técnicos, né? Mas me apresentando, meu nome é Gênida Oliveira, eu faço parte do time de inovação da Belgo BK e eu já estarei apoiando nessa live. Essa live ela faz parte do projeto dos nossos embaixadores de inovação, da parte de eventos, e esse projeto consiste em trazer pautas que remetem à inovação. E tentaremos estarmos juntos a cada 15 dias para batermos um papo bem legal. E como temos visto na nossa organização, cada vez mais faz-se necessário e pertinente abordar esse tema, tendo em vista sua importância para a nossa vida e para a nossa carreira. Nessa live, o nosso convidado Vinícius Debian falará sobre as grandes transformações que já estão acontecendo no mundo e seus impactos na carreira. E vem aí uma grande questão: como se preparar e tirar o melhor proveito do que está por vir? Vinícius Debian, ele é fundador e diretor executivo do Faça Parte do Futuro e embaixador da Singularity University em Betim, Minas Gerais. Atua na área de inovação, marketing e tecnologia há mais de 20 anos e ele tem se dedicado a ajudar pessoas a repensar o futuro do seu trabalho, fazendo da tecnologia a sua maior aliada. No decorrer da live, fiquem à vontade para mandarem dúvidas e perguntas que ao final nós responderemos. Vinícius, seja muito bem-vindo. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, mesmo que seja virtualmente. Primeiro, queria pedir desculpas aí pelo atraso, mas eu acho que é o danado do Mac aqui que deu alguma dificuldade para conectar com Teams, mas graças a Deus deu tudo certo. Queria agradecer também a Gi pelo convite. A Gi compartilha com a gente lá da caminhada, do desafio da Singularity University, então é um prazer aqui estar conversando com vocês. Bom, primeiro eu queria me apresentar para que vocês conhecessem um pouco do que a gente faz e para explicar até como é que a gente chegou até aqui nessa história do eu exponencial. Bom, meu nome é Vinícius Debian, eu trabalho nessa área de empreendedorismo digital já tem mais de 20 anos. Hoje também sou podcaster, a gente tem um podcast do Faça Parte do Futuro, e também sou embaixador da Singularity University, que eu não sei se vocês conhecem, que foi a universidade que nasceu numa base da NASA, no Vale do Silício, com esse objetivo aí de trabalhar as tecnologias exponenciais. Então, hoje, a gente lidera um dos capítulos do Brasil, um capítulo que fica rosteado aqui na cidade de Betim. O meu e-mail está aí, gente. Quem tiver a curiosidade ou quiser trocar alguma informação ou conversar, fiquem à vontade. Eu sempre faço questão de responder todo mundo, porque eu acho que essa troca é que serve para engrandecer e que nos ajuda a crescer aí na caminhada. Apresentando um pouco do ecossistema, do que a gente faz hoje, muito do nosso trabalho está dividido em quatro verticais: inovação, comunicação, educação e voluntariado. Na parte de inovação, a gente tem a Ardenas e Human and Technology, que é basicamente uma empresa de aceleração e de participações. A gente tem uma participação numa agência de comunicação em São Paulo, numa health tech que também está em São Paulo, a Exivida, e a gente trabalha muito na identificação de parceiros tecnológicos, em desenvolvimento de plano operacional, incluindo o startup e a gestão dessas operações. A gente tem a ANIL, que é uma agência de comunicação digital. Basicamente, ela engloba todos os serviços relacionados a uma agência de marketing. Então, SEM, CRM, planejamento e campanha, todo esse escopo a gente trata dentro do âmbito da ANIL. A gente tem, na parte do voluntariado, a Singularity University, que eu já falei para vocês aí, que é essa universidade que tem esse objetivo, esse foco de trabalhar tecnologias exponenciais. O grande foco da Singularity é impactar 1 bilhão de pessoas em torno desse assunto, para discutir como as tecnologias exponenciais, que são essas tecnologias que têm a capacidade de transformar muito rápido a vida da gente, né? Aí, quando a gente fala de tecnologia exponencial, nós estamos falando de inteligência artificial, nanotecnologia, impressão 3D, e como é que essas tecnologias podem ajudar a resolver os problemas do mundo. Por último, eu também sou um dos embaixadores do IANS, o Instituto de Ciências Noéticas,
que foi fundado pelo Edgar Mitchell, o astronauta, né, o sexto homem a pisar na Lua. Ele criou esse instituto muito com o objetivo de trabalhar na questão do desenvolvimento da capacidade cognitiva, da capacidade de raciocínio e de empoderamento humano. Então, a gente tenta cruzar a iniciativa do IONS, que é mais voltada para o lado humano, com a questão da tecnologia, que é o que a Singularity trabalha e defende dentro do seu arcabouço. Por último, que hoje acho que faz parte desse trabalho que a gente está fazendo aqui, o Faça Parte do Futuro, que é uma iniciativa que está relacionada à parte de educação, onde a gente trabalha cursos, conteúdos, workshops corporativos e mentorias. O objetivo nosso é ajudar as pessoas a criarem futuros possíveis e desejáveis, é isso que a gente persegue dentro do universo do Faça Parte do Futuro. E a gente trabalha muito com essa questão do upgrade na forma de viver e ver o mundo, né? E a gente acredita que o primeiro passo está numa mudança de mentalidade individual, e que a partir disso você consegue fluir isso para uma esfera coletiva. Então, muito dos conteúdos que a gente faz, ele tem esse objetivo, ele tem esse espectro. Uma outra coisa que a gente defende muito no nosso discurso, na nossa metodologia, essa questão de pensar simples, mas sempre com um olhar exponencial. Então, a gente tem se especializado em criar ambientes de cocriação para usar plataformas de conhecimento e autodesenvolvimento. A gente trabalha com a questão de conteúdos multicanais, como já disse, né, podcasts, workshops, webinars, mentorias. A gente tem um podcast, que é o Faça Parte do Futuro. Queria convidar vocês aí a escutarem um dia, a participarem. É só procurar lá no Spotify Faça Parte do Futuro ou nos outros principais agregadores, Google, Apple, a gente está basicamente em todos. A gente teve o prazer de receber o Marcelo Taz, a Tati Rossi, que é alquimista de identidade humana, muito legal, o podcast que ela participou com a gente. A Jandaraci, que está muito relacionada ao empreendedorismo de pequenos negócios, né, o que ela chama de nano-empreendedores. E a Ana Cláudia Plihal, que é a head do LinkedIn no Brasil. A gente já conversou com muita gente legal, a gente já terminou a primeira temporada e estamos, nesse momento, na segunda temporada, conversando com mais gente interessante, mais gente legal também. A gente também tem esses programas que a gente chama de work sessions. A gente tem o Plural do Bem, que é uma iniciativa que a gente está ajudando aí pequenos empreendedores a saírem desse lamaçal que a pandemia gerou, né? Então, a gente abriu um programa para inscrição a nível nacional, a gente selecionou 6 microempreendedores e está fazendo um trabalho de cogestão com eles, tanto do aspecto mesmo de gestão do negócio, quanto para a parte de marketing. A gente tem um outro programa para gestão pública do futuro, para ajudar as instituições públicas a repensarem as suas metodologias. Tem um workshop que a gente chama de negócios de futuro para trabalhar a questão de mentalidade. E tem um Hacking Your Business, que é um programa de inovação que a gente trabalha baseado em 3 hacks, que é a mudança de mentalidade, criação de competência-chave e implementação e operacionalização de um modelo de governança. Como é que você trabalha e como é que você faz o follow-up da inovação dentro dos projetos, numa linha mais hands-on. Feita essa introdução, eu queria provocar vocês sobre uma frase que eu sempre faço questão de colocar no início de qualquer workshop, de palestra que a gente vai fazer, né? É uma frase do Stuart Fahrenstein. A primeira vez que eu escutei essa frase mexeu muito comigo e, de certa forma, mudou a dinâmica e a forma como eu conduzo a minha vida. Para não se preocupar apenas com o repertório, mas com um repertório que te leve sempre às melhores perguntas. Busque uma ignorância mais sofisticada. Eu acho que essa chave, de virar essa chave para refinar a ignorância, talvez tenha sido foi o principal motor para me pivotar a forma como eu enxergava os desafios e como eu enxergava a minha linha de aprendizado, né? Esse desafio de refinar a ignorância, ele não é simples e passa também, é claro, por essa mudança de mentalidade. Falando em mudança de mentalidade, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Será que é possível inventar uma maneira mais poderosa, mais empática e mais significativa de trabalhar em conjunto se apenas a gente mudasse o nosso sistema de crenças? Eu acho que talvez um dos maiores impedimentos que a gente tem são as crenças que a gente carrega dos nossos ancestrais, dos nossos pais e até mesmo da educação
e dos meios de comunicação que cercam a gente no dia a dia. Então, acho que muito do nosso desafio passa por mudar esses sistemas de crenças, e a chave para mudar esses sistemas de crenças passa por essa mudança de mentalidade. E para a gente, uma nova forma de pensar está baseada principalmente em 3 pilares: a abundância, o minimalismo e a antifragilidade. Bom, primeiro sobre a abundância. A abundância, eu não sei se vocês já tiveram proximidade com o tema, é um assunto que é muito falado pelo Peter Diamandis, que é um dos fundadores da Singularity, e passa muito desse contraponto entre o pensamento digital, né, o não linear, e o pensamento linear. Aí, é um fato, né, acho que todo mundo já constatou isso, novos modelos mentais e, por consequência, de vários negócios, estão sendo colocados em xeque em todos os setores, até mesmo de modelos que já foram bem sucedidos no passado. Aí o exemplo que a gente tem mais icônico, talvez seja o da Kodak, né? Todo mundo sabe desse caso, fazia um sucesso danado, os caras tiveram a oportunidade de criar a primeira máquina digital e abriram mão disso, quebraram, não existem mais. Durante muito tempo esse foi o principal case, né? E foi a principal marca para falar sobre essa mudança para a economia compartilhada, onde a gente viu Uber, a Airbnb e tantas outras empresas deslancharem, e agora a gente vê de novo com uma outra crise, com a pandemia do Covid-19, mudando de novo, fazendo essa virada toda de mesa, né? Quando a gente falava do mundo VUCA, de repente brota um novo mundo, o tal do Bunny, e muda de novo essa perspectiva, né? Então, o próprio Uber, que já tinha feito uma disrupção no mercado, já tinha impactado a economia, agora passa por uma dificuldade, né? Será que vem mais disrupção por aí? A gente acha que sim. Até para fazer um breve comentário, existe toda uma linha de pesquisa e de trabalho sendo desenvolvida da migração da economia compartilhada para a economia distribuída, e provavelmente esse modelo de intermediário onde o Uber existia, ou de certa forma existe até hoje, ele deve ser transformado de novo. Mas uma coisa que eu queria provocar vocês, toda a barreira para a construção de uma nova mentalidade está atrelada basicamente a 2 pontos básicos, que é o modelo mental de escassez e o pensamento linear. Essas são as chaves, muitas vezes, que nos impedem de pensar diferente, que nos impedem de encarar o mundo de uma outra forma. Aí, para falar um pouco disso, eu vou pedir a ajuda do Peter Diamandis aqui, que ele exemplifica bem esse conteúdo. Every day, our senses bring in way too much data that we can possibly process in our brains. And because nothing is more important to us than survival, the first stop of all of that data is an ancient sliver of the temporal lobe called the amygdala. Now, the amygdala is our early warning detector, our danger detector. It sorts and scours through all of the information, looking for anything in the environment that might harm us. So given a dozen news stories, we will preferentially look at the negative news. And that old newspaper saying, if it bleeds, it leads. Vocês conseguiram ouvir o vídeo? Estão me ouvindo bem? Sim, conseguimos. Estão ouvindo direitinho? Sim. Ah, ótimo. Bom, isso que o Peter traz nesse exemplo é muito dessa questão que a gente falou da consciência coletiva que muitas vezes a gente carrega com a gente, né? E isso tem explicações até fisiológicas, né? A amígdala tem esse papel dentro do organismo e dentro da vida da gente. Aqui eu tive a oportunidade de estar com o Peter Diamandis no grupo que ele lidera com empresariados, né? Com essas pessoas que trabalham na disrupção, com a Abundância 360. Quando ele esteve no Brasil, eu participei desse grupo, e foi o Abundância, na verdade, que abriu toda essa oportunidade de trabalhar junto com a Singularity e de trabalhar mais forte nessa frente de inovação. Então, muito do que o Peter disse naquele vídeo, e vale a pena, se vocês tiverem oportunidade, se não assistiram ainda, procurar o TED dele, que é muito interessante, ele fala desse assunto e de tantos outros, onde ele fala principalmente dessa questão da escassez de recursos ser uma memória ancestral. A gente traz até hoje um modelo mental que está condicionado a regir à medida dos nossos instintos de sobrevivência. Era assim que os nossos antepassados viviam o seu dia a dia, e a gente traz isso como herança, traz na nossa essência.
Isso acontece muito em função da amígdala, que sai de fábrica regulada sempre para trabalhar nesse modo de sobrevivência. Eu acho que se os microfones estivessem abertos, talvez alguém poderia perguntar, mas é fácil, é só arrancar essa amígdala fora. Bom, já tentaram, viu? Teve uma pessoa, se não me engano, nos Estados Unidos, que teve um problema e eles tiveram que tirar parte do cérebro e a amígdala foi junto, ela perdeu parte da coordenação. Então, por enquanto, não é possível você tirar fisicamente, né, a amígdala, mas é possível você reprogramar a amígdala, né? Antes de entrar na questão do pensamento linear, muito do que o Peter fala da abundância, e é importante reforçar isso aqui, a abundância não está relacionada a dinheiro, né? A gente armazenar grandes quantidades de dinheiro, riqueza, está relacionada à oportunidade. E para você enxergar melhor essas oportunidades, você tem que estar setado, você tem que estar com um drive diferente, uma forma diferente de ver o mundo. A gente sofre muito essa herança dos nossos antepassados, justamente porque eles carregavam um pensamento linear. No mundo que eles viviam, pouca coisa mudava no decorrer dos séculos, ou mesmo de milênios. Tudo o que acontecia na vida desses caras estava geralmente à distância de uma caminhada. Então, o mundo pouco mudava, pouco se transformava. Já no exponencial, o progresso tecnológico ele origina inúmeras possibilidades e que combinadas geram outras tantas. E isso tem exigido da gente pensamento multidisciplinar, rápido, conectado. Isso inevitavelmente vai criando sempre novas possibilidades. Aqui um exemplo que eu gosto de trazer. Essa é uma tela da minha televisão, onde eu estava assistindo o Mr. Robot no Amazon Prime. É impressionante como é que hoje você tem várias informações, a palma da sua mão, deu uma pausa na série, já vem ali o nome dos atores que estão naquela cena. Rapidamente, com o telefone na mão, eu consigo pesquisar a idade do Rami, com quem o Rami foi casado, consigo saber os últimos filmes que ele fez, ao mesmo tempo já associa a pesquisa da Glória, do Christian. Então, você hoje tem uma facilidade muito grande para acessar as informações. E quase que instintivamente já começa a cruzar essas informações e construir um enredo, construir uma história, construir uma narrativa. Isso aqui é outro diferencial que a gente começa a ganhar ou começa a orquestrar melhor quando a gente trabalha essa mudança de mentalidade. Hoje, a gente vive num mundo conectado e que é cada vez mais não fragmentado. Isso tem exigido da gente novas formas para pensar e projetar o amanhã. Aí o que eu já falei sobre o Peter, adiantando, já dei um spoiler, o Peter fala que a abundância não é dar a todos neste planeta uma vida de luxo, mas sim dar a todos uma vida de possibilidades. E é isso que a Singularity tenta trabalhar dentro da sua escola. A tecnologia é um mecanismo de liberação de recursos. Ela pode tornar abundante aquilo que antes era escasso. Essa frase do Peter para mim é muito importante, porque ela conecta a gente numa outra linha de mentalidade que a gente está tratando aqui, que é a questão do minimalismo. O minimalismo traz em sua essência muito do melhor uso da tecnologia. As pessoas acho que conhecem mais o minimalismo como uma questão de lifestyle, né? São aquelas pessoas que normalmente moram em casas muito pequenas. A gente está vendo um movimento do Elon Musk morar numa casa pititica, e você tem pessoas que têm guarda-roupas com poucas peças de roupa, são pessoas que muitas vezes não têm carro, são mais adeptas à parte de serviços. Muito dessa transformação que aconteceu no lifestyle, na vida das pessoas, começou a ser embebedado ou transferido também para o universo dos negócios. E eu acho que é inevitável. O minimalismo ele é a chave para micros e pequenos empreendedores e também para grandes negócios. Por que isso? Porque o minimalismo ele dá uma lente de aumento, ele dá foco para fatores que são importantes para qualquer tipo de negócio, para qualquer setor. Simplificação, versatilidade, objetividade e liberdade. Esses são alguns dos pontos que são cruciais para a questão do minimalismo, porque ele ajuda os gestores ou as pessoas a tomarem decisões mais acertadas e também a crescer com mais equilíbrio, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Aqui uma frase que também mexeu muito comigo. O que falta ao ser humano hoje é a capacidade de discernir
o pouco que é essencial do muito que é apenas bom. Essa é uma linha de pensamento que faz uma diferença muito grande, não só para a gente, enquanto pessoa, no nosso relacionamento familiar, dentro das nossas casas, decidindo o que a gente compra ou o que a gente não compra, mas também isso traz um impacto danado quando você leva isso para o universo dos negócios, quando você leva isso para dentro do universo empresarial. A gente também acaba abraçando muitas coisas que às vezes nos parecem legais, nos parecem boas para o negócio, mas será que elas são realmente essenciais? E isso muitas vezes é que gera esse emaranhado de e-mails, esse emaranhado de comunicação, esse emaranhado de atividades que muitas vezes não levam nem a gente, nem os negócios a muitos lugares, não levam muitas vezes a gente a lugar nenhum. Esses dois caras, o Joshua e o Ryan, são dois caras que lideram essa questão do minimalismo hoje no mundo, e eles têm uma frase também que é de muito impacto. O minimalismo é uma ferramenta que usamos para viver uma vida significativa. Não há regras, não tem uma forma certa de viver o minimalismo. Em vez disso, o minimalismo é simplesmente remover as coisas desnecessárias da sua vida, para que você possa se concentrar no que é importante. A chave do minimalismo é essa, foco. É você concentrar no que é importante, no que realmente vai fazer diferença para você e para o negócio. No mundo que é cada vez mais conectado e tem mais possibilidades, você saber distinguir o que é essencial e o que não é, e usar a tecnologia ao seu favor para você ter foco, garanto para vocês, faz uma diferença absurda na forma como a gente leva o nosso dia a dia. Aqui eu queria trazer para você 5 provocações, ou 5 dicas de como viver, como experimentar essa questão do minimalismo nas nossas vidas e também no nosso dia a dia dentro das empresas e dentro dos negócios. A primeira coisa é concentrar nas coisas que só você pode fazer. E para o resto, você vai criar alternativas. Isso aqui talvez tenha sido o pivô de tantas Alexas e de tantos componentes para nos assessorarem no dia a dia, mas realmente isso aqui é a chave. A partir do momento que você começa a vislumbrar alternativas, onde a tecnologia pode te ajudar, e você pode começar a criar foco para aquilo que só você é capaz de fazer, para aquelas coisas que só você tem o prazer de fazer, só para aquelas coisas que você tem o talento de fazer, o resto você otimizar, fazem uma diferença muito grande na forma como você conduz o negócio. E aqui, quando a gente fala conectar com tecnologia, muitas vezes não é necessariamente com a inteligência artificial ou com o robô. Você pode estar conectando com um ecossistema, você pode estar conectando com pessoas do outro lado do planeta, do mundo, do Brasil, enfim, você tem uma possibilidade muito grande de conectar e de gerar foco nessa forma de enxergar a sua vida e de enxergar o negócio. Outra coisa que eles pregam é para você criar um plano que não apenas economize dinheiro, mas que te dê maior liberdade de caixa, para que você tenha mais autonomia e liberdade para tomar as decisões. Isso aqui vale muito para quem está empreendendo, né? Muitas vezes um empreendedor vive no gargalo, ou vive na dificuldade do seu negócio, porque ele não pode abrir mão daquilo, senão o seu negócio quebra. Ele muitas vezes não consegue ter liberdade para poder dizer não, para dizer sim, porque ele não tem essa liberdade financeira. O negócio dele está sustentado, está amarrado dentro de premissas que são difíceis de ser conduzidas. Da mesma forma, isso acontece para quando você trabalha dentro de uma organização. Você vai criando budgets, vai criando serviços e vai atrelando novas funcionalidades que muitas vezes não geram custo, geram demanda, e você depois não consegue se libertar para tomar decisões que sejam mais assertivas. Outra coisa, e talvez uma das características chaves do minimalismo, é trabalhar essa questão da criatividade e da adaptabilidade, de trabalhar com o que você tem e para você adaptar. Eu, no meu início de carreira, tive muito mais ligado à tecnologia, tive muito relacionado, tive uma atuação muito relacionada com fábricas de software. A agência 3MW que a gente tinha em São Paulo, por exemplo, era uma agência digital que muito da operação dela era fundamentada em desenvolvimento de soluções. Durante muito tempo, a minha cabeça foi condicionada a sempre pensar novas soluções, novos serviços, na medida que eu desenvolvesse aquelas soluções. Hoje, eu já penso diferente, até porque sei da dificuldade que é lidar com uma fábrica de software, lidar com desenvolvimento,
Então, hoje eu já costumo olhar para o mercado e costumo olhar para esse ecossistema, para soluções que existem e as possibilidades que eu tenho de me adaptar usando a criatividade para usar o que já tem pronto. Talvez esse aqui seja um grande diferencial, um grande recurso para a gente no futuro, para os nossos filhos no futuro. Talvez no futuro a gente vai ter menos pessoas criando unicórnios, a gente vai ter mais pessoas usando melhor o que já existe, com criatividade, com adaptabilidade, com simplicidade. Essa também tem sinergia direta com as anteriores, né, para a gente preocupar apenas com as coisas mais importantes e se libertar do fardo das decisões mais difíceis, para que a gente possa tornar cada escolha a mais simples possível. A beleza e a essência do minimalismo está aqui, em tornar uma decisão ou de sim ou de não mais simples e menos dolorosa possível. Aqui uma coisa que eu trouxe para o meu dia a dia empresarial, trouxe para o meu dia a dia de vida, tanto é que muito do que a gente faz está relacionado aí com voluntariado, seja pela Singularity, seja pelo Ions, agora seja pelo Plural do Bem. Escolher uma causa que seja significativa para você e que tenha conexão com o seu propósito, com o que você acredita, incorporar aí no seu modelo de vida ou no seu modelo operacional. Parece piegas, parece utopia, mas eu vou te dizer que isso gera uma diferença tremenda na forma como você conduz o seu dia a dia. Tem um ciclo de energia que rola aqui, e tem uma coisa que acontece que as coisas começam a conspirar a seu favor. As pessoas o tempo todo estão te observando, sempre tem alguém vendo o que você está fazendo. E quando você está fazendo coisas significativas e que tem propósito, inevitavelmente coisas incríveis vão acontecer na sua vida, vão acontecer no seu negócio, vão acontecer no seu trabalho. Então, sempre que possível, tentem incorporar isso para o seu dia a dia. De verdade, faz uma diferença danada no dia a dia das pessoas. E aqui tem um outro fator que é base também para essa mudança de mentalidade, que é para a gente falar de um tema que muitas vezes a gente tem banalizado. Uma das coisas que a gente fala muito no podcast, que nós, seres humanos, e a mídia, tem uma mania muito grande de banalizar palavras que são importantes, né? Assim como mindset, assim como propósito, assim como coaching e assim como resiliência. E claro que existem os aspectos negativos para todas essas palavras que eu falei aqui, mas fundamentalmente são palavras muito importantes. A resiliência é uma palavra muito importante, mas o que eu quero propor aqui, ou instigar vocês aqui nessa conversa, é que eu acho que a gente tem que dar um passo a mais além da resiliência, fazer um pouquinho a mais do que a resiliência se propõe em sua essência. Vou explicar para vocês por quê. Toda vez que eu penso em resiliente, eu lembro desse sujeito. Eu não sei quem está aí assistindo, a idade de quem está assistindo, mas esse cara fez parte da minha história. Cansei de ver o Rock Balboa e além de ser muito fã dele, esses filmes a gente viu várias vezes na televisão, porque era o que tinha para ver, não tinha streaming, então a gente via os filmes repetidos várias vezes, e essa imagem do Rock com esse rosto todo deformado, gritando Adrian no final, era uma coisa que me marcava. E ele para mim, é um exemplo de um sujeito resiliente, porque é exatamente isso aqui, né? O resiliente é o cara que toma porrada, passa um tempo, ele se mantém firme, ele se recupera e volta ao estado inicial. Era o que acontecia, por exemplo, com o rosto do Rock. Tomava porrada, ele passava uns dias, ele voltava para aquela forma inicial que ele estava antes. O que a gente está se propondo hoje, ou o que a gente se propõe nesse universo que começa a surgir agora com essa mentalidade não exponencial, é que as pessoas comecem a adotar uma postura de antifragilidade. Aí um exemplo que a gente usa aqui é a questão dos vírus e dos anticorpos, né? De como é que o nosso organismo trabalha, por exemplo, com essa questão da virologia, né? Assim que você pega um vírus ou uma bactéria, o seu corpo não volta para o estado normal. Na verdade, você cria anticorpos, você cria uma capacidade de superar aquele problema. Então, essa a essência da antifragilidade. Toda a dificuldade, todos os desafios que a gente vive no nosso dia a dia, a gente tem que encarar isso como uma forma de dar um passo para frente, de se tornar melhor, e não simplesmente resistir àquela porrada assim como o Rock fazia. O desafio aqui é um pouco maior, mas te leva a um caminho mais forte, te leva a passos mais consistentes para o futuro. Aí vale a pena
a dica desse livro. O Nassim Taleb, ele que desenvolveu essa teoria da antifragilidade, e muito do que ele fala é que se tornar antifrágil ajuda as pessoas a se beneficiarem com o caos. Então, usar situações de pressão, elas têm que ajudar as pessoas a se desenvolverem cada vez mais. Isso é tão importante porque se a gente está falando de mundo VUCA, de mundo BANI, onde a gente não sabe da onde vai vir mais pressão e mais mudança, essa mudança de mentalidade, além de te dar resistência para superar o que está acontecendo, vai te fazer dar um passo à frente. Aqui tem um vídeo do Taleb, que eu queria que vocês assistissem. If the error rate is too low, you don't learn. If the error rate is too high, you don't retain past benefits. So, let me explain why trial and error is vastly superior to any other form of knowledge. Do you recognize this object here? In other words, I'm going to show how we're a lot better with our hands than with our brain. We're better, smarter when we do than when we think. This object here, you recognize it? It's a wheel. It's been used at least 2500 BC, so I guess 4,500 years ago, it was used in Sumer, right before Saddam, you know, the same lineage that led to, okay, so that's Sumer. But why, can someone explain to me why it took so long to find this application? To be able, I'm sure you travel, many of you have traveled from around the world and you use this. I remember when I had hair and I was a trader, I would carry my luggage, have to schlep them, you know, across, you know, airports. Because we're not good at thinking of applications. You can have technology in front of you and not know how to use it. You need to be a doer. The story, this is not an anecdote because you can generalize it. So the story of the wheel is actually vastly more generalized. You recognize the object here? The pyramids that you see it's a day trip from Mexico City. Quite impressive. They built this without the wheel. It was a lot of work to build this without the wheel. The Egyptians had the wheel. Is it true that they did not have the wheel? They had it. Mexico City Museum, they had this on toys. They could not connect, just like we couldn't connect how to put wheels under a suitcase, they could not connect that this, that they use for toys could help them build pyramids. We don't have enough imagination. We need to be doing things. So, a lot of businesses that we attribute now to design and intellect and everything, in fact, are just the result of optionality. In other words, businesses that make a lot of mistakes, but the mistakes don't cost them much, and once in a while. Então aqui, eu acho interessante esse vídeo, porque ele faz uma abordagem que nos leva, ou que nos dá a oportunidade de falar de um outro tema que é muito vivo hoje dentro das organizações, né? O tal da cultura ágil, né? A gente testa muito ou evolui muito à medida da execução, né? E isso muitas vezes é que gera o aprendizado. E na hora que a gente está falando sobre antifragilidade, de como isso pode ser um componente forte para essa questão da cultura ágil, isso faz uma diferença danada. Trabalhando dentro de uma cultura ágil, onde você só é capaz de resistir à porrada, mas você não acrescenta skills ou não acrescenta conhecimento, isso você pode estar a organização pode estar perdendo e você, principalmente, pode estar perdendo muita coisa. A partir do momento que você muda a sua postura e traz essa visão da antifragilidade para dentro desse organismo, as coisas se modificam. E ali tem um outro exemplo que ainda acho importante, que dentro da cultura ágil ainda, dentro da antifragilidade, de novo ele traz o tema, a essência da adaptabilidade, da flexibilidade, o quanto isso é importante para você pensar em alternativas, pensar em soluções que muitas vezes não são as soluções triviais.
O Taleb, que é um cara que veio do mercado financeiro, então está acostumado com essas mudanças essas variações de mercado, de rendimento, e que hoje representam também qualquer crescimento ou qualquer comportamento de qualquer tecnologia exponencial, porque se antigamente as pessoas faziam um plano de negócios onde elas previam, e até mesmo com uma certa exatidão, o break-even, né? Muitas vezes os planos de negócio antigamente seguiam um padrão, né? Começava pequenininho, subia, ia subindo, ia subindo, ia subindo. Hoje, no mundo digital que a gente vive, muitas vezes a coisa começa caindo, ela cai, ela cai, ela cai, ela cai, ela entra num platô, ela cai de novo, até que ela começa a crescer e vai embora. Então, hoje, não dá para você construir outra visão de negócios que existiam no passado. E é por isso que ele fala que sem a aleatoriedade, o caos, a desordem e o estresse, o antifrágil não tem como aprender, não tem como se reforçar, não tem como melhorar e não tem como evoluir. E ele dá exemplos, por exemplo, de alguns segmentos ou de alguns mercados que de certa forma, usam esse conceito. Ele dá o exemplo, por exemplo, da indústria aeronáutica, né, dos aviões. É uma indústria que ainda tem poucos desastres, poucos acontecimentos trágicos, mas quando acontecem, eles não colocam isso para debaixo do papel, eles vão estudar o que aconteceu e muitas vezes dali saem tecnologias ou saem procedimentos novos que são incorporados dentro do segmento, ou dentro desse mercado. Antes de entrar aqui, um outro exemplo que ele dá, por exemplo, é a natureza. A natureza, muitas vezes, quando passa por uma queimada, todo aquele ecossistema, toda aquela vegetação, ela sempre volta mais forte. Então, esse também é um sentido de antifragilidade. E o que ele propõe, e o que eu gostaria de propor a vocês aqui, é para vocês se tornarem antifrágeis, e que, com isso, vocês consigam virar o jogo a seu favor. Isso é uma dica para vocês melhorarem o seu comportamento diante da pressão e de situações que sejam inesperadas. Enquanto todo mundo estiver apostando em prevenção de riscos e antecipação de crises, você muitas vezes vai ser o único capaz de crescer e se desenvolver diante de situações. Aqui é importante dizer, não é que ele prega que você não tenha que fazer plano de mitigação, que você não tenha que prever situações, não é isso. Mas é que muitas vezes as pessoas gastam mais tempo na prevenção e não partem para a execução, e dali perdem a chance de crescer, de evoluir, enfim, às vezes até de pivotar o negócio. Aqui, 4 dicas ou 4 questões aí para instigar vocês nesse rumo da antifragilidade. A primeira delas, é isso que a gente falou aqui durante quase toda a conversa sobre o Taleb, é que o empreendedor antifrágil, ele tem sempre o compromisso com a ação, enquanto o frágil, ele está sempre apegado ao resultado. O segundo ponto é que as pessoas não devem deixar de agir por temer a ocorrência de erros ou de riscos menores. O antifrágil tem sempre a consciência que ele vai aprender com os erros, caso eles se confirmem. E outro, que é um ponto importante e que também faz uma diferença absurda, é que o antifrágil ele não deve adiar o problema. Ele tem que encarar o problema de uma maneira leve, para que ele possa carregar esse aprendizado em futuros projetos. O erro ou o problema faz parte da essência humana, faz parte dos negócios, faz parte do projeto. E encarar isso de uma maneira leve, como uma forma de aprender, faz uma diferença na forma como você vai resolver aquele problema. Outra coisa que ele fala e que ele instiga as pessoas é aplicar o conhecimento existente e estudar sobre crises parecidas, mesmo que seja em mercados diferentes. Isso vai acabar dando uma noção, ou ideias, ou insights para você descobrir melhores formas de agir, de enfrentar aquele problema. E por último, eu já falei aqui de abundância, já falei de minimalismo e já falei de antifragilidade, mas por último a gente tem uma cereja do bolo, e que talvez seja o grande propulsor ou o grande conector dessas 3 linhas, desses 3 conceitos que transformam a mentalidade ou a forma de pensar de qualquer indivíduo. Por último, eu queria falar do amor. Parece uma palavra piegas, parece uma coisa boba,
mas o amor faz uma diferença danada na forma como você vai trabalhar esses 3 pontos. A abundância, para enxergar melhores possibilidades, o minimalismo, quando você tem amor por você mesmo e pelo negócio, para enxergar o que é essencial e o que faz diferença para você e pelo negócio, e na antifragilidade, na hora que você respeita a sua falha, na hora que você respeita o outro quando falha, e na hora que você cria um ambiente de empatia e um ambiente onde as pessoas se respeitam. O amor, aqui eu não estou falando do amor simplesmente carnal, mas o amor por você, o amor pelo outro e o amor pela empatia tem uma capacidade muito grande de conectar esses 3 pontos com uma facilidade enorme. Por último, eu queria deixar uma mensagem para vocês. Não é uma vida incrível que vai fazer você viver com entusiasmo, mas sim o seu entusiasmo que vai fazer você viver uma vida incrível. Seja na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, ou seja no trabalho. O entusiasmo e o amor são a chave para que a abundância, o minimalismo e a antifragilidade se conectem e possam fazer toda a diferença na sua vida, no seu negócio ou na forma como você conduz o seu trabalho. Bom, é isso. Excelente, Vinícius. Muito obrigada pela apresentação. A gente tem pouquinhos minutinhos, mas a gente teve alguns insights, algumas perguntas a respeito da sua apresentação e gostaria do seu apoio para as respostas, tá bom? Claro. Ô, gente, primeiro que vou dizer para vocês, você fazer uma conversa dessa sem ter troca é tão difícil, é tão frio. Sim, sim. Vamos tentar, então, aquecer um pouquinho mais. Isso. A Olivia, no decorrer da palestra, ela pediu para falar um pouco mais sobre essa mudança da economia compartilhada para a economia distribuída, que você citou ao comentar da Uber. Então antes de comentar disso, eu tenho 2 dicas para te dar. Olivia, né? Isso. Tem um podcast lá do Faça Parte do Futuro, a gente conversou com o Theo, a gente falou sobre esse tema, sobre a economia distribuída, e hoje, às 7 horas, a Gi tá aí, está ouvindo, a gente tem o nosso evento da Singularity, onde a gente vai falar de blockchain, e esse é um tema que vai ser quente lá, a gente vai falar muito disso, vai passar 7 horas no YouTube, no canal do Faça Parte do Futuro, e também no da Prefeitura. Bom, é o seguinte, a gente viveu essa disrupção toda em função dessa economia compartilhada que eu falei, né? O Uber e o Airbnb surgiram aí transformando, desmaterializando boa parte de segmentos que eram tão fortes e que funcionavam tão bem, né? Só que esse foi uma economia que acabou solidificando, fortalecendo um agente, que é o tal do intermediário. O intermediário ganhou muita força nesse novo modelo de economia. Tanto é que vocês já devem ter visto tantos motoristas de Uber reclamando que eles trabalham, mas o dinheiro fica com o intermediário. Isso, de fato, tem acontecido. A economia compartilhada foi boa? Foi. Ela serviu como propulsor, como forma de transformar muita economia ou a forma como a gente se relacionava. O Uber, apesar de gerar poucos ganhos para esses motoristas, ainda foi capaz de gerar ganho, receita para esses caras que muitas vezes estavam desempregados. Mas agora a gente fala de um novo modelo, de uma disrupção que vai levar a um modelo onde os intermediários vão ser eliminados. Isso está baseado muito num conceito, que eu não sei se vocês já viram falar, da Web 3.0, que se conecta muito com a história do blockchain, onde a gente vai ter uma relação de confiança direta entre os pares. Isso vai poder transformar muito o modelo de negócios ou a forma como a gente se relaciona. Isso é uma coisa que eu acredito, e a gente tem discutido muito sobre isso. Eu, Vinícius, sou um cara que tem mais de uma skill. Eu sei fazer mais de uma coisa. Digamos que o Vinícius é bom de desenho, o Vinícius é bom de marketing e o Vinícius é bom de programação. Nesse novo modelo de economia distribuída, o Vinícius vai ganhar espaço para se apresentar ao mercado. E o Vinícius vai ganhar espaço para fazer uma transação direta com a Olivia, com quem quer que seja. Eu não vou ter mais um intermediário regrando ou orquestrando essa operação. E isso, a gente tem outras discussões, por exemplo, que podem mudar a questão até da própria moeda. A gente tem ouvido falar muito do Bitcoin, mas o Bitcoin, na sua essência, também tem esse papel de disrupção, de tirar todo esse papel centralizador do Estado, do governo, para que as relações sejam mais diretas, sejam mais transparentes.
Essa é a base da Web 3.0 e essa é a base da nova economia, da economia distribuída. Nesse mundo de pandemia, de mudanças que a gente está vivendo aqui, é muito provável que o tema empreendedorismo ganhe mais força, ganhe mais energia. Não estou dizendo que grandes players como a Belgo vão deixar de existir, isso é impossível, mas até o papel dessas corporações mudam no modelo desse, porque elas vão ter que ter um olhar também para a sociedade, de como compartilhar diretamente com o indivíduo, de como esse indivíduo vai fazer as trocas com ela. Então, é uma nova porta que se abre, é um novo mundo que surge a partir dessa nova forma de gerar as relações. E se as pessoas não estiverem preparadas mentalmente para suportar isso, vai ser difícil aproveitar essas oportunidades. Sim, muito bom. E já linkando essa última fala sua como a próxima pergunta, ela foi feita de forma anônima, em como mudar um modelo mental. Quais práticas eu posso trazer para o meu dia a dia? Bom, ontem a gente estava participando de um podcast como convidado, a gente estava falando sobre exatamente isso, né? De como o modelo educacional ainda precisa mudar, né? De como o processo de hierarquia dentro de uma escola precisa mudar, né? A gente estava dando exemplo, por exemplo, estava assistindo meus filhos fazerem aula remota, tem conhecimentos que os meus filhos dominam, que o professor dele não domina, e muitas vezes ele não tem a abertura de compartilhar ou de se colocar de uma maneira onde essa troca de fato aconteça. O sistema de educação precisa mudar, isso é um fato, daqui para frente isso é uma tendência, a gente precisa se conectar com bons conteúdos, e outra coisa, a gente precisa se cercar de boas pessoas. Tem aquela teoria de que você é o resultado das 5 ou 6 pessoas que você mais convive, e eu acho que isso é uma verdade. É uma forma de você mudar a sua mentalidade, é escolher as pessoas com quem você convive. Aí, quando eu falo isso, eu não estou falando só da convivência física. Se você consome com frequência um conteúdo, se você tem aquela pessoa o tempo todo na sua tela ou no seu ouvido, de certa forma ela está fazendo parte da sua relação, ela está te guiando nesse processo de mudança. Então, uma chave para mudar essa mentalidade é fazer essa curadoria de quem você convive e dos conteúdos que você consome. Ótimo, muito bom. Tivemos alguns comentários a respeito do conceito minimalista que você trouxe, e de forma anônima, uma pessoa comentou que quando abraça muitas coisas boas, o que é essencial fica ofuscado e a gente perde um pouco a visão do que é mesmo essencial, gastando muita energia e foco no lugar indevido. E basicamente foi esse conceito de minimalismo que a gente tem que incorporar. E aí a chave para poder achar isso mais fácil é a última palavrinha que apareceu na apresentação, o tal do amor. Sim, exatamente. Uma outra pergunta, de forma anônima, que foi feita: como conciliar causas relevantes para a gente com resultados e metas da empresa? É possível? Eu acho que é possível sim. De novo, né, o que eu falei, tem sempre alguém observando a gente, né? Eu não estou tão próximo ainda da Belgo, não sei se como ela trata essas questões, mas existem formas de influenciar, por exemplo, organizações que são mais fechadas a partir da sua iniciativa ou a partir da sua forma de conduzir o mundo. Você é um propulsor de mudança o tempo todo. A forma como você reage dentro do seu departamento, dentro do seu setor, a forma como você interage com os seus colegas de trabalho, as pessoas vão começar a perceber, vão começar a ter uma percepção melhor das causas que você defende ou daquela ideia que você propaga. A gente, muitas vezes, fica preso na inércia porque acha que aquilo não tem centelha, aquilo não está transformando. Tá, qualquer coisa que você faça, faz a diferença. As pessoas precisam ter na cabeça que tem sempre alguém observando, sempre alguém observando. Muitas vezes você está fazendo alguma coisa, você acha que seu chefe não está vendo, ou que a organização está passando desapercebido, não está. Uma hora as coisas se conectam. Então, trazer isso para você, para a sua essência, talvez seja a chave de conectar qualquer iniciativa que você faça para dentro do seu universo corporativo, ou para dentro do seu universo de negócio. Exatamente.
Corroborando com o que você já havia falado e acabou de mencionar, um outro insight que trouxeram foi que, embora a gente perceba o surgimento de várias tecnologias e uma necessidade de transformação digital para reduzir custos e fazer a empresa mais eficiente, a verdadeira transformação necessária é a humana, para aproveitar melhor todo esse contexto para criar uma vida melhor. Exatamente isso que é a mensagem que você trouxe. Porque é o que isso o Harari fala com muita sabedoria, né? Esse conceito que eu falei de que no futuro ganha quem não vai ganhar quem produz novos unicórnios, vai ganhar quem souber usar melhor a tecnologia, né? Então, e para saber melhor usar a tecnologia, o fator chave é esse aqui. Se vocês falarem para pensar, por exemplo, eu sou especialista em marketing digital, né? Muito do que o marketing digital faz é emular a gente, emular o ser humano. Então, na hora que a gente começa a olhar para a gente e entender a nossa relação com o mundo, com os negócios e com tudo que se passa, essa descoberta fica mais fácil, sabe? Exatamente. O Eduardo Carrara comenta: Vinícius, obrigado por compartilhar com a gente esse conhecimento relevante. Percebo que alcançar a consciência da necessidade dessa mudança de comportamento seja a centelha para transformar nosso jeito de encarar o ambiente. Como espalhar essa centelha de forma eficiente dentro de uma organização? Acho que a resposta ela perpassou por toda a apresentação. Bom, Eduardo, com abundância, com minimalismo e, por último, com muita antifragilidade. Acho que é isso que a gente tem que trabalhar dentro dos conceitos da mudança dentro da organização. Essa palavra do amor, da empatia, ela precisa perpassar o tempo todo. As pessoas precisam ter a sensação de ganho pessoal e de transformação. Eu acho que essa é a chave. A hora que as pessoas se sentem abraçadas e se sentem parte de um processo que realmente transforma, isso faz uma diferença muito grande. Muitas vezes em projetos enormes, em corporações muito grandes, às vezes a gente espera uma mudança que seja muito significativa e às vezes você fazer uma mudança pequena e você dar visibilidade para ela e saudar aquela mudança para aquele sujeito já fez uma diferença danada e dali para frente já conectou uma energia positiva e que vai reverberar em outras frentes. Então, a chave, de novo, vai passar por essas três linhas, né? Abundância, minimalismo, antifragilidade e com muito amor. E quando eu falo amor, é com muita empatia. Sim, sim. E na prática, outra pergunta do Eduardo também. Quais os primeiros passos para um profissional que quer se tornar um antifrágil? Bom, na prática, eu também não sei se vocês já abraçaram essa questão da cultura ágil, né? Mas muito do processo hands-on da antifragilidade passa por uma adoção dessa cultura, né? Assim como o Harari, como o Taleb falou naquele vídeo, você só consegue descobrir as melhores soluções, você só consegue sentir o sabor de uma transformação na hora que você passa para aquele papel do executor, né? Então, muito da antifragilidade passa por esse sentido da execução. Eu acho legal casar com o sentido da cultura ágil, né, do Agile, porque você coloca aquilo em pequenos pedaços, em pequenas cápsulas, o seu erro, às vezes, não vai ter a proporção tão grande, e às vezes o resultado que é alcançado faz uma diferença absurda. É mais fácil você alcançar o resultado e aquilo gera um engajamento muito grande. Talvez a tangibilização da antifragilidade seja a adoção de uma cultura ágil, mais eficaz, sabe? Mais bem amarrada, mais bem estruturada dentro da organização. Exato, muito bem. Tivemos vários comentários agradecendo você, Vinícius. Gente, eu que agradeço. Tiveram muitas... Vocês aí. Tiveram muitas observações, alguns dos termos que você utilizou, por exemplo, o antifrágil, o Carlos Roberto comentou que viu essa expressão num curso de inteligência emocional e, com certeza, a aplicação dela para a vida profissional, pessoal e familiar é muito importante. E a outra pergunta, não seria nenhuma pergunta, mas um comentário do Wagner, foi a respeito de a customização no atendimento, produto e na oferta de valor traduz o processo de imersão do approach relacional entre as pessoas envolvidas, tanto no B2B quanto no B2C. A questão de preocupar com a dor do outro vai muito além.
A pergunta é: qual a sua aflição, angústia e demanda emocional? Tudo está relacionado à emoção, amor e confidencialidade. Isso gera perenidade, fidelidade e amplia as tendas de todo o negócio. Basicamente, tudo que você mencionou. Ele resumiu o conceito do Human Centered Design, que a gente tem falado tanto, que virou virou chavão aí no mercado. Isso é o Human Centered Design. É isso aí. Perfeito. Exatamente. E veio muito ao encontro da primeira questão que você comentou sobre as perguntas certas a serem feitas e o amor também, né, levado para toda essa aplicação, o quão de perenidade a gente consegue no nosso negócio. Eu não sei, uma coisa que me vem na cabeça toda vez que eu falo sobre isso numa palestra dentro de empresa, num workshop, de novo a história da banalização, né? Essa história da gente banalizar as palavras. Eu não sei se vocês já perceberam o quão difícil é falar amor em casa, às vezes. Imagina dentro de uma empresa. Amor, amor. As pessoas precisam perder o medo de falar amor, sabe? Isso faz uma diferença na forma como você vive o seu dia a dia e na forma como você transforma o seu negócio. Não existe tecnologia maior do que essa aqui. Então, por isso que muitas vezes o desenvolvimento pessoal está entrando, assim, ó, de metendo o pé na porta em qualquer iniciativa de cultura ágil, de transformação digital, porque tudo que a gente faz na tecnologia é reflexo disso aqui, ó, é reflexo de como nós somos, de como nós agimos, de como nós pensamos. Exatamente. Só uma última, acabaram de te agradecer, né, parabenizando você pelo conteúdo, muito bom, e perguntando se você tem um link, se você pode compartilhar com a gente o link do vídeo que fala sobre as rodinhas. Claro, claro. Eu vejo com você e com a Gi, se for o caso, até disponibiliza esse material, os vídeos, claro, claro, claro. Vai ser muito importante. Pode. Vinícius, eu agradeço a sua participação, realmente foi muito boa, trouxe muitos insights, como você pôde ver, vários comentários aqui para a gente marcar, vários outros encontros para a gente poder falar, porque é muita coisa assim para assimilar, mas eu só tenho a agradecer a sua participação. Ô, gente, eu é que agradeço, contem comigo, estou à disposição de vocês. O meu e-mail está ali, o que vocês quiserem conversar, se vocês quiserem interagir, está lá o Faça Parte do Futuro, portas abertas, é um prazer trocar. Eu adoro fazer isso. Excelente. Obrigada, Vinícius. Um abraço. Obrigado. Tchau.